Nesse vídeo eu vou te contar como eu pedi demissão para trabalhar para mim mesma como social media. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Fadiga, criadora de conteúdo e social media há 4 anos. Trabalhei numa agência durante um ano que foi onde eu aprendi tudo. Quando eu entrei lá, eu mal mexia no meu próprio Instagram, eu não gostava, eu sempre fui low profile. E aí eu fui aprendendo sendo assistente de social media. Só que chegou um momento, na pandemia, que eu comecei a ter alguma certa procura dos meus serviços por fora da agência. Porque para quem não sabe, contratar uma agência de publicidade é bem caro, porque vem muitos profissionais inclusos. E nem toda empresa pode pagar ou precisa desse serviço. Então, o pouquinho que eu postava ali no meu Instagram, que era só pessoal mesmo, já gerou essa demanda. E aí, com muito medo, muita ansiedade, eu comecei a aceitar esses trabalhos. O meu primeiro freela como social media fora da agência, eu cobrava R$300 para trabalhar, fazer post 7 dias da semana e stories os 7 dias, porque era a loja de açaí da minha prima, então ela abria todos os dias e tinha que postar. O que pra mim foi incrível na época, porque eu ganhava R$2.800, mas eu gastava R$1.000 só de combustível, então me sobravam só R$1.800, então 300 era muito dinheiro, fazia bastante diferença pra mim. E aí eu fiquei fazendo o conteúdo dela, e aí depois surgiu uma empresa maior, onde eu consegui cobrar R$1.250 para fazer 2 posts na semana, que aí já foi uma evolução bizarra, só que eu não ia até a empresa, eu só fazia os posts, fazia os cardzinhos. Na época funcionava muito post estático, né? E foi assim que eu fui criando coragem para sair da empresa. Primeiro ponto, eu não tô aqui para encorajar você a sair do seu trabalho se você não fizer todo o processo que eu fiz, porque não foi assim, quero sair, tô cansada, porque muitas pessoas vêm me falar, eu quero viver da internet, então vou pedir demissão. Pera lá, não é tão fácil assim esse caminho, porque pelo menos eu, que sou uma pessoa muito segura, né, tinha medo de ficar sem ganhar dinheiro, enfim, de não dar certo. Primeiro eu fiz a minha reserva de emergência. Mas o que fez eu realmente conseguir começar a construir uma estrutura sólida para eu sair do meu trabalho? Foi pegar um freela de designer de produto. Então, o meu namorado, que na época nem era meu namorado, a gente só saía, ele queria me dar uma força, porque eu tava muito ferrada naquela época. Além de eu ganhar pouco, meu nome não tava legal, meu carro não tinha documento, eu andava com carro sem documento em São Paulo. Dei um tempão fazendo isso. Mas enfim, era o que eu tinha na época, eu agarrava tudo que vinha. Então ele falou, não, você precisa ganhar mais, você precisa sair dessa posição, você é muito inteligente, enfim. E eu sempre gostei de desenhar, né? Se vocês forem ver, a minha casa toda colorida, cheia de arte. E aí ele falou, você sabe desenhar, não sabe? Eu tenho uma cliente que tem uma importadora e eu vou te indicar para ela, para você fazer os produtos dela como designer. Só que aí você fala para ela que você tem muita experiência, que você atende muitas empresas. Aí lá fui eu lá, meteu louco. Mas não foi assim rindo não, foi tremendo na base, a minha voz quase não saía. Aí ela me ligou algumas vezes, a gente conversou, aí eu falei, ela não vai me contratar, porque eu acho que eu não passei muita segurança. Aí ela falou, vamos fazer um teste. Você faz as artes pra mim durante um mês. Se eu gostar, eu vou te contratar. Foi um mês quebrando a cabeça, vendo muito vídeo aqui no YouTube. Eu pegava os designers da agência e falava, vem aqui, me ensina a fazer isso, como que eu vetorizo isso? Eu lembro até hoje que o Lennon, que trabalhava comigo, gosto muito dele, me ensinou o que era PNG, como que eu baixava PNG do Google sem o fundo, né, as imagens sem o fundo, me salvou isso naquela época. E fui, pau no gato, só que eu chorava. A cada 3 dias eu chorava, porque eu pensava, vai dar errado, vai dar errado. E aí, na hora de negociar o valor, eu queria cobrar R$500, porque pra mim R$500 era muito dinheiro. Como eu falei no começo do vídeo, 300 já era muito, imagina 500. E aí, hoje, né, meu atual namorado, Michael, falou, você tá louca, R$500, ela fatura milhões, você vai trabalhar o mês inteiro pra ela e vai cobrar só isso. Lembrando que era um freela, que era só um trabalho extra na minha cabeça. Ele falou, você tem que cobrar 5 mil. Eu falei, pera, R$5.000? Você tá louco? Eu nunca ganhei isso na minha vida, não consigo. Gente, falar R$5.000 não saía. Eu cobro 5 mil, não saía. Aí eu falei, não, eu consigo no máximo 3,5. Fui em cima dos R$3.500.
negociamos e eu consegui fechar esse valor, que eu lembro até hoje da sensação de eu estar ganhando 2.000 e pouco e dar um salto para 5.000 e pouco, quase 6. Fiquei muito feliz, até liguei pra ele na hora, falei, ai, deu certo e tudo mais, e as artes eram feias, tá? Não pensem que eu me saí muito bem, é que ela realmente não entendia de design, eu também não entendia muito bem, mas eu fiquei 2 anos nesse freela. Mas na época, tudo que eu ganhava, voltando, tudo que eu ganhava nesses freelas, rede social que eu fazia por fora, eu guardava. Então, se eu ganhava... Depois da pandemia, eles reduziram meu salário, eu ainda estava ganhando 2.000, eu ia só uma vez para a empresa, mas mesmo assim eu gastava R$100 para ir até a empresa. E aí, os meus ganhos deram um salto de 2 para R$8.500. Só que tudo que eu podia eu guardava. Então, tipo, tinha mês que eu guardava R$5.000, R$6.000, e assim eu fui fazendo, construindo a minha reserva de emergência. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 mil, eu acho, talvez 20, 30, da minha reserva de emergência, eu finalmente pedi demissão. Mas não pensem que foi um processo fácil porque eu tinha esse dinheiro ou porque eu tinha meus clientes, porque eu ainda tinha a mentalidade de que era o meu fixo. E o meu fixo era o mais baixo que eu ganhava. Não, era o médio, não era o mais baixo, era o médio que eu ganhava. Tinha um que era mais baixinho, que era o 1.250. Mas que eu trabalhava muito menos, então se você for ver proporcionalmente, eu ganhava menos no meu trabalho fixo. Mas eu pensava, e se todos os meus clientes saíssem de uma vez só? E se eles saírem, como é que eu vou ficar sem o fixo de R$2.000? Ou seja, a mentalidade conta muito, porque eu já estava ali meses guardando dinheiro, eu já tinha reserva de emergência. Mesmo assim, eu demorei uns meses para conseguir tomar a decisão. Então, se você está pensando em pedir demissão para trabalhar com a internet no seu próprio negócio, na minha opinião, na minha experiência, o primeiro passo é você guardar esse dinheiro, fazer a sua reserva, para que assim você comunique para o seu cérebro que você pode, que você consegue. Porque não é um processo tão simples assim, do tipo, saí, agora eu tô super feliz, porque segunda-feira eu vou acordar o horário que eu quiser. Não é tão simples. A nossa cabeça foi condicionada para trabalhar para as pessoas, para trabalhar para as empresas, para ter emprego, para ter segurança. E isso é muito forte, é muito mais forte do que a gente imagina na nossa cabeça. Então tem que se preparar. Foi assim que foi tudo acontecendo. E aí quando eu saí da empresa, eu comecei a criar conteúdo pro meu Instagram, mas não porque eu queria ser criadora, é porque eu tinha muito medo de todos os meus clientes irem embora. E eu pensava, eu sou muito ruim para prospectar cliente. Naquela época, quando eu marcava a reunião que eu ia tentar prospectar um cliente, eu ficava muito nervosa, porque eu pensava, ele não precisa de mim, como que eu vou pedir alguma coisa pra ele? Era esse o meu pensamento. Mas aí eu falei, não, eu preciso de um Instagram para as pessoas continuarem vindo até mim, para eu não precisar ir até elas. E aí foi que eu comecei a construir o meu conteúdo. Tem até alguns vídeos bem antigos aqui no YouTube. Tenho lá a minha criação de conteúdo que eu mantenho viva até hoje, que até hoje me traz cliente. E assim foi possível que eu saísse do fixo. Não foi uma decisão fácil, mas foi a decisão que fez com que eu conseguisse, inclusive, morar aqui onde eu moro, na minha casa, né? Hoje eu moro sozinha, foi uma grande conquista. Porque morando em São Paulo, eu moro em São Paulo, morar aqui é muito caro. Não tem como você ganhar um salário de 3, 4 mil reais que fosse. Mesmo se eu ganhasse um aumento para 5 mil reais, eu não conseguiria manter o padrão de vida que eu tenho hoje, empreendendo, trabalhando como social media, como empreendedora. Agora o meu negócio está crescendo e eu quero cada vez mais criar conteúdo para a internet. E essa flexibilidade de tempo, por exemplo, hoje é segunda-feira, 4 horas da tarde, eu consigo sentar, pegar meu celular e gravar. Então, se eu estivesse numa empresa, provavelmente isso não seria possível. Então, é sim você conquistar a sua liberdade, porém, tem todo um processo por trás. Você precisa ter paciência. Eu tive muita paciência para conseguir sair do meu trabalho fixo, para poder trabalhar assim só para mim mesma. E, na verdade, hoje eu nem considero que eu trabalho só para mim mesma, porque eu tenho meus clientes. Então, eu trabalho para eles, só que a diferença, a grande diferença, é o respeito que você conquista. Porque quando eu era social media dentro da agência, os próprios clientes não tinham tanto respeito assim, nem comigo, nem com o meu trabalho. Porque eu era só uma funcionária. E hoje não, eles contratam os meus serviços. Então,
Se eles esporadicamente não me tratarem bem ou eu não gostar, eu tenho a opção de falar, vou encerrar esse contrato. E quando a gente está numa empresa, você não tem a opção de falar, não quero atender esse cliente. Você até tem, mas é o início de cavar a sua cova para você sair depois. A gente sabe que falar não para chefe, falar não para cliente é muito delicado. E quando você trabalha para você mesmo, isso fica mais possível. Bom, e era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô começando a criar pro YouTube, então a linha de raciocínio não fica tão ligada do começo, meio e fim. Às vezes eu volto. Mas tenham paciência que eu estou aprendendo, assim como eu fiz no Instagram. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, deixa seu comentário. Se você quer que eu conte mais alguma coisa, comenta aqui que eu posso gravar um outro vídeo contando mais uma parte dessa história. Tchau e até o próximo vídeo.